Aqui a gente tem um texto especial para o BSM e intitula assim, ó, O Grande Circo Mórbido, espetáculo degradante em São Leopoldo. Vamos entender por quê. Um espetáculo macabro aconteceu no Rio Grande do Sul ontem, né, quarta-feira, dia 15, com transmissão ao vivo pela TV. O texto é do Marcelo Rocha Monteiro. A pretexto de anunciar medidas de ajuda ao povo gaúcho, o ex-presidiário e sua trupe estão realizando um verdadeiro comício. A cada medida anunciada, a plateia, composta pela tradicional tropa da mortadela, grita Lula, Lula, Janja, Janja. No palco, a deputada Maria do Rosário e outros companheiros aplaudem e não conseguem esconder os sorrisos de satisfação com o espetáculo circense. É verdade, você viu a imagem? A Maria do Rosário, ela tá toda assim, ó. Caso alguém não esteja ligando, o nome da pessoa trata-se de... Ah, tá. Quem estava lá também? Barroso. Que a gente já pode considerar até um político, não é? Em dado momento, o ex-presidiário teve a cara de pau de afirmar que a diferença, abre aspas, entre o país que eu recebi e o país de agora, fecha aspas, podia ser vista no número de voluntários que estão ajudando nessa tragédia. Ou seja, ele disse que toda essa mobilização de civis acontece por causa do governo dele. O que o Marcelo está chamando a atenção aqui é justamente, né, este fato da esquerda não poder ver um corpo caído que ela já quer subir em cima para poder fazer comício. Exato. Né? É assim sempre. Né? Sempre foi assim. Né? O cadáver mais notável é o da Marielle, que eles não permitem enterrar de maneira alguma, porque precisa ser... Agora parou um pouco de fazer comício em cima da Marielle, porque apareceu lá o culpado que mandou matar a Marielle da turma deles, né? Da curriola do PT, amigo da Dilma, fosse, etc., né? Aliado deles no Rio de Janeiro, e aí ficou meio feio, aí então não sabe o que vão fazer agora, né? Com essa história. Então precisava arrumar outros cadáveres, e apareceram os cadáveres boiando, infelizmente, na enchente do Rio Grande do Sul. E agora que a água abaixou, os cadáveres começaram a pousar sobre terra firme, então dá para o Lula ir lá pisar sobre eles. Né? E lá fazer comício, porque isso aqui foi um comício. Né? E estava lá presente a curriola dele. Né? Inclusive, né, do cheerleader, né, a tiete aqui do Lula, né, o eterno estudante da Federal, o senhor Luiz Roberto Barroso, né, que, por uma dessas peripécias do destino, né, acontece de ser também o presidente do STF. Agora, o que o presidente do STF estava dando um comício do Lula no meio de uma tragédia, coisa que escapa à minha compreensão. Né? Mas o negócio é só faltou eles abrirem um champanhe lá, porque o clima de alegria ali é que vocês precisam assistir, gente. Vocês têm que pegar e sentar a bunda e ver. Né? Porque o clima de alegria ali, né, simplesmente assim contrasta com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas o mais interessante é o seguinte, veja, Lula é tão sórdido, né, é uma pessoa tão vil, mesquinha, né, que ele teve a manha de chegar lá e falar do quê? Daquilo que não sai dos sonhos, né, mais molhados do Lula. Bolsonaro. O cara conseguiu, no meio do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ir lá e falar mal do Bolsonaro. Veja, não é que não pode falar mal do Bolsonaro. Eu mesmo falo mal do Bolsonaro. Muita gente que está aqui me acompanhando vive me batendo, né, tentando me cancelar, me chamando de patati patatá, a direita vai entrar. Vai entrar, gente. Né? Se tem um sujeito que me odeia e que não perde a oportunidade de me xingar, é o Weintraub. Né? Porque eu falo mal, às vezes eu critico o Bolsonaro. Então, lógico que pode criticar o Bolsonaro, né? Mas pelas razões certas e aos momentos para isso, né? Agora, como que o sujeito consegue ir lá, no meio desse negócio, ficar falando do desafeto político dele? Veja, é como o Marcelo Monteiro diz assim, olha, até o Haddad, né, que é stalinista, gente, né, e o Leite olharam com cara de... ficaram constrangidos, né, com a festa que o Lula estava fazendo. Né, até eles, né, ficaram constrangidos. Não precisa ver que o negócio tá feio mesmo. E aí o sujeito vai lá falar... E não é o pior não é assim, ele só fala do Bolsonaro. O que ele falou? Aí é assim, aí dá vontade, meu.
olha, de rezar muito, né? De rezar muito, para que Deus para que Deus tenha piedade do Rio Grande do Sul e do povo brasileiro, né? Porque, meu Deus do céu, cara, o que ele falou, Ana? Que as pessoas estão se voluntariando para ajudarem as outras, porque agora, assim, não dá mais para negar que é o povo mesmo que está entrando na água para arrancar o pessoal de lá, que é o povo que está se juntando para mandar comida, etc. Não tem mais como negar. Nem a Daniela Lima consegue negar mal negócio. Bom, só a Daniela Lima consegue negar, né, o que está acontecendo no país. Essa explosão da iniciativa privada para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. O que o débil mental do Lula foi falar? Que isso está acontecendo graças a ele. Porque se fosse no governo anterior, ninguém estaria se voluntariando para ajudar. Porque o que acontece? No governo anterior, o povo brasileiro era todo fascista, egoísta, e ninguém ajudava ninguém. E agora, no reino do amor, nesse praticamente era do Espírito Santo, que desceu do céu sobre a terra e agora aquece o coração de todos os brasileiros, graças à cópula sagrada do casal presidencial, que espalha os seus dons, não só entre os eleitores do Lula, mas também entre os eleitores do Bolsonaro, porque agora somos todos um só, né? Um só corpo, dirigidos por uma única cabeça, a da Janja. Agora todo mundo é amor, graças ao Lula. Porque se fosse depender dos bolsonaristas, não. Aí o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água. Olha, quem tem acompanhado o trabalho das pessoas pelo Instagram e pelo Twitter, sobretudo pelo Twitter, sabe muito bem quem é que está ajudando, quais são os grupos que estão se mobilizando, né? E onde estão os maconheiros da Federal. Todo mundo sabe. Até porque, gente, maconheiro não dura 2 minutos naquela água, porque molha o baseado. A gorda do cabelo azul, do sovaco peludo, também não pode entrar na água porque vai sair o papel crespom do cabelo dela, né? Ela pinta com o papel crespom para ficar aquele cabelo bonito. Também não entra, vai infeccionar o piercing no umbigo dela, né? Então ela também não pode entrar na água. Né? Sem contar que ela pode encalhar também no meio do entulho. Mas pelo contrário, são os machos tóxicos, né? Exatamente. Você viu alguma mulher de grelo duro do partido lá ajudando? Não vi. Não tem. Né? Todo mundo sabe. Pelo contrário, estão querendo putanizar a situação, né? Com essa história, já estão tentando trazer ideologia nesse momento, que é uma coisa inacreditável. Todo mundo sabe o que está acontecendo. O que a esquerda está pedindo agora? Para diminuir a presença da polícia nos abrigos. Né? Quer dizer, já tem denúncia de estupro, de abuso de criança, de tudo que você pode imaginar que pode acontecer quando você junta um monte de gente que nunca se viu na vida, num abrigo lá com, né, milhares de pessoas, né, nessas condições, sem fiscalização, sem enfim, né, tudo improvisado. E aí a esquerda já está pedindo para diminuir a presença da polícia, porque a polícia constrange. Então, eles estão pedindo para diminuir a presença da polícia, e aquela louca lá da USP, que eu esqueci o nome dela, que não quero nem lembrar também, pedindo para os abrigos terem um lugar reservado para as pessoas poderem se aliviar das suas necessidades sexuais. Porque até no meio da tragédia, a libido continua funcionando. Isso é a esquerda. Né? E o Lula está querendo dizer que é essa esquerda que está ajudando. O que ele falou? A diferença entre o país que eu recebi, ou seja, do Bolsonaro, e o país de agora pode ser visto no número de voluntários que estão ajudando na tragédia. Olha, a gente tenta o máximo possível não politizar esse problema, porque o problema climático, vamos dizer assim, né? O fenômeno climático, ele de fato não tem lado político. Então, a tragédia veio. É lógico que tem fatores políticos que influenciam na resposta dada. Né? Então, se as cidades estão preparadas, não estão, nenhuma estava, né? Não tem planejamento urbano. O governador jamais se preocupou com essa questão das enchentes, mesmo tendo tido no ano passado, ele não preparou o Estado para eventuais enchentes que pudessem acontecer, como essa. Né? Há uma série de decisões políticas que foram tomadas ou que foram deixadas de tomar que influenciam na resposta, mas não era hora de achar culpados, etc., era hora de ajudar as pessoas. A política viria no momento adequado, na hora de começar a discutir as políticas de reconstrução da cidade, né, benefícios, né,
a isenção do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, esse tipo de coisa. E aí os interesses políticos acabariam entrando. Mas a gente esperava, assim, um pouco menos de politização. Mas não tem como, porque esses putos chegam lá e eles começam a fazer política. Né? Os caras começam a segurar a marmita, porque entregar a marmita de como estava sendo entregue não vai beneficiar o grupo político XYZ. Né? Vai dar a impressão de que o prefeito não está fazendo nada. Né? Precisa pegar as doações que as pessoas estão fazendo diretamente para o povo que precisa, levar para um galpão da prefeitura, para dar a impressão de que é a prefeitura que está se mobilizando. Né? E aí a prefeitura só está lá atrapalhando. Ou a prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal. Precisa segurar na base aérea para dar a impressão de que são as Forças Armadas que estão distribuindo colchão. Então, assim, todo mundo apareceu lá com interesse político, gente. E agora está lá o Lula fazendo comício, falando do Bolsonaro. Porque se fosse na época do Bolsonaro, aí as pessoas teriam morrido. Como se elas não estivessem morrendo agora. Então, assim, esse sujeito é um porco. Porque isso é a moralidade de um porco. O porco, pelo menos, serve para virar bacon. O Lula não serve para bosta nenhuma. Essa é a verdade. Existem duas tragédias sobre o Brasil. A maior tragédia humanitária, que é a enchente do Rio Grande do Sul, que está matando centenas de pessoas. Agora, com o frio que vai começar essa semana, vai matar muito mais. Né? E que destruiu cidades e que a gente não tem a menor ideia de como vai ser o processo de reconstrução do Estado. E existe a outra tragédia, que chama-se Lula. O Lula é uma tragédia de dimensões assim faraônicas. Né? O Lula, ele é pior do que as pragas do Egito. Né? Sob o governo Lula, nós tivemos o maior surto de dengue da história do país, talvez o maior surto de dengue do mundo, não sei, preciso conferir, mas certamente é o maior surto de dengue da história do país. Por 2 anos seguidos, tá? Não é o desse ano, porque do ano passado também já foi recorde. Esse ano de novo. Né? Lula e a ministra... Como é o nome dela mesmo? Da Saúde? Nízia. Nízia Trindade, né? São piores do que a praga do Egito. Né? Deixaram as pessoas morrerem de dengue, sem vacina, sem programa preventivo. A Marina Silva incendiou a Amazônia de uma maneira que também nunca foi vista na história do país. Nunca as queimadas da Amazônia liberaram tanto CO2 na atmosfera como neste ano. Veja, o Lula é uma desgraça. E quando eu falo isso, não é assim, figura de linguagem. Ele é um flagelo que se abateu sobre esse país. E não é a primeira vez. E agora ele vai destruir a economia. Essas mudanças que ele está fazendo na Petrobras já é para isso. Já é para tungar os 100 bilhões que estão lá, que deveria ir para o bolso dos acionistas da Petrobras, e que vai para o bolso dos aliados do PT. Como já foi feito no Mensalão, como foi feito no Petrolão. Então, esse sujeito, ele é o maior flagelo do país. Ele é uma desgraça muito pior do que as desgraças naturais. E eu espero, sinceramente, que a gente se veja livre desse flagelo em breve. Apesar de ele ter declarado, eu pretendo disputar mais umas 10 eleições. Sim, vai disputar a eleição de porteiro do inferno, Lula. Né? Aí tá lá, talvez você ganhe assim, né, até de WO.